Olá, meninas, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Eu amo esse quadro porque é um tempo muito gostoso que a gente tem com o Senhor. Eu quero até pedir para vocês um feedback, como tem sido o devocional. Então coloca nos comentários, eu quero descobrir, conhecer vocês e conhecer aquilo que Deus está fazendo através do devocional na vida de vocês, tá bom? Hoje, na verdade, se você perdeu o último devocional, nós falamos sobre comparação. E hoje nós vamos dar continuidade na comparação, porque nós vamos falar sobre contentamento. Vocês vão ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra, então é bem importante que você, antes de começar esse aqui, se você conseguir, vai lá e assiste esse sobre comparação primeiro, tá bom? Mas antes, se você pode, eu quero pedir que você feche os seus olhos, nós vamos conversar com o Senhor. Deus, eu quero te agradecer por mais esse tempo gostoso com o Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem sido tão bom com a gente, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem estado com a gente. Muito obrigada, Senhor, por ser um Pai presente, amoroso e bondoso nas nossas vidas. Eu peço por esse tempo que a gente vai ter agora, que seja um tempo de construção de algo que o Senhor está fazendo em cada uma de nós. Eu peço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então, como eu falei, hoje é como se fosse uma continuação sobre o tema de semana passada, na verdade, da última vez que a gente conversou sobre, que a gente fez o nosso devocional, que foi sobre comparação. Sabe por que eu digo que é continuação? Porque uma coisa que a gente precisa entender é que, primeiro, né, só dando um remember aí do que nós falamos da outra vez. Comparação, ela é o maior ou um dos maiores destruidores daquilo que Deus tem para fazer exclusivamente na nossa vida. Pelo fato de nós queremos abraçar o estilo de vida, o que as pessoas têm, o que as pessoas são e tornar essas coisas como modelo e via de regra para a nossa vida. Mas será que é isso que Deus tem para a sua vida? Então, entendendo isso, que a comparação, ela de fato é destruidora, em contrapartida, quando nós abandonamos, quando nós podemos ser tratadas nessa área e deixamos de lado a comparação, nós entramos em um estado de contentamento. O estado de contentamento é quando você, mesmo olhando o que as pessoas têm, o que as pessoas são, aquilo não nos machuca, porque a gente não tem, porque ainda não estamos vivendo aquilo, ou porque talvez nem nunca vamos viver aquilo. Então, quando nós conseguimos abandonar a comparação, conhecendo quem nós somos em Jesus de fato, porque lembra que nós conversamos sobre isso? Uma das coisas que um exercício que nós precisamos ter como regra na nossa história é de entender quem somos em Jesus para que a gente possa conseguir abandonar a comparação, porque afinal, o que as pessoas vivem podem ser inspiração para nós, mas talvez não é aquilo que Deus tem para mim. Então, por quê? Porque eu conheço quem eu sou em Jesus. Eu sei quem eu sou. A minha identidade em Cristo está muito bem firmada e definida. Então, entender isso, entender que abandonamos a comparação, fomos tratados pelo Senhor, agora nós podemos dar espaço para o contentamento. Porque o contentamento é a alegria e a satisfação em nossa própria jornada com Cristo. E aí eu quero até te lançar uma pergunta. Você é satisfeita com a jornada que Cristo tem tido aí na sua história? Você está satisfeita com a jornada que você tem vivido com o Senhor, os processos, a forma como tem sido, aonde Deus tem te conduzido, as coisas que você tem vivido com o Senhor? Você é feliz, satisfeita com isso? Ou de alguma forma você olha para outras jornadas e pensa, puxa, por que eu não estou vivendo isso? Sabe, por que isso acontece com tais pessoas? Parece que nunca acontece comigo, nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser realizada. Como você enxerga a sua jornada com Cristo? E eu quero trazer uma parábola aqui que está lá em Mateus, capítulo 20. Deixa eu abrir aqui com você. Mateus, no capítulo 20, existe toda a parábola, a gente não vai ler tudo agora, porque senão vai ficar muito cansativo aqui, mas você pode ler com calma, tá bom? Mateus, no capítulo 20, ele fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Não sei se você já lembra dessa história. Essa parábola ela é muito rica em detalhes. Mas basicamente existia um senhor
que foi atrás dos trabalhadores para trabalhar na vinha. E aí ele contrata esses trabalhadores, alguns pela manhã, logo cedo, e começaram a trabalhar na vinha e tudo mais. Outros meio-dia, então ele continua andando pela cidade, ele encontra outros trabalhadores e ele traz também, contrata esses trabalhadores meio-dia, e outros às 5 da tarde, ou seja, no final do dia. Mas quando ele foi contratar essas pessoas, a parábola diz que ele combinou o salário que ia ser pago para cada um deles. Ou seja, o que acontece aqui, que é muito interessante, é que ele combina o mesmo salário para cada um deles. Não importa se você chegou de manhã, meio-dia, à tarde, final do dia, importa que é isso que eu tenho para você. E nenhum sabia sobre o salário de ninguém. Simplesmente, eles passaram pela primeira etapa, que é o quê? A alegria, o contentamento de serem contratados. Afinal, olha que legal, a gente vai poder trabalhar, receber o nosso sustento. Olha só que legal, bênção de Deus. E muitas vezes de cara, a gente é assim. O Senhor faz algumas coisas, acontecem algumas coisas na nossa história que a gente fica muito grato a Deus. Puxa, olha o que eu estou vivendo, que legal, olha esse trabalho novo que o Senhor me deu, olha essa porta que o Senhor abriu, eu estou muito feliz, estou muito contente. Porém, vem a segunda parte, que aí a parábola também conta, que foi quando chegou a hora do pagamento. Então o Senhor vai lá, paga para aqueles que chegaram de manhã 1 denário. Aí vai, paga para quem chegou meio-dia 1 denário. E vai e paga para quem chegou no fim do dia 1 denário. Aqueles que chegaram cedo olhou para essa história, olhou para o Senhor e falou: peraí, como assim? Como assim você vai pagar a mesma coisa para todo mundo, sendo que eu fiquei o dia inteiro trabalhando? E esse folgado que chegou no final do dia, parafraseando aí, vai receber a mesma coisa que eu? Não, isso não é possível. Não tem como, por que isso? Que injustiça! Olha para mim, me respeite, né? E eu fiquei imaginando tudo que podia acontecer nessa história. E sabe, na nossa história também pode acontecer que nós nos alegramos com as portas que Deus abriu, com o trabalho novo que Deus abriu. Mas aí você começa a trabalhar e aí você olha para o lado e pensa: tá, Deus, por que não esse trabalho? Por que esse trabalho? Por que eu não posso ganhar X de salário? Né? Por quê? E aí você dá lugar à murmuração, você dá lugar ao descontentamento. E aí tudo aquilo que era muito legal que você estava vivendo com o Senhor, a simplicidade, a pureza, a alegria daquilo que o Senhor estava fazendo na sua vida, simplesmente vai de ladeira abaixo e você perde totalmente a satisfação e a alegria. Você percebe que quando você se compara, quando você olha para as pessoas, quando você de fato coloca em xeque aquilo que Deus está fazendo na sua história, você perde o contentamento. E o contentamento, é tão interessante pensar que muitas pessoas são tristes. Você já viu pessoas que falam: eu não tenho alegria, eu não tenho nada de bom na minha história. Perdeu o contentamento, perdeu a alegria. E isso pode ser por milhares de fatores. Mas sabe, nós precisamos aprender sobre como combater a inveja. A inveja, ela é a principal luta, né? Assim, o principal oponente do contentamento. Porque a inveja é justamente isso, ela é um câncer que vai nos destruindo. Quando você olha para as coisas, e não tem problema nenhum você querer crescer mais, você querer ter mais, você querer ser mais, não tem problema nenhum. Porém, você precisa cuidar do seu coração para que você não perca o contentamento. E a resposta disso é conhecendo o amor de Deus. 1 Coríntios 13 fala sobre isso, que o amor de Deus, ele não é invejoso. O amor de Deus não é invejoso. É com esse amor que nós estamos mergulhados, é nesse amor que nós estamos mergulhados. Sabe, o contentamento é você olhar à sua volta, as pessoas que você convive, as pessoas que você assiste nas redes sociais, que você acompanha, é de você ver tudo isso e simplesmente amar. É simplesmente olhar para tudo isso e se alegrar. É ver alegria na sua amiga que conquistou, que fez, que aconteceu, enfim, seja lá em que área for.
Você aprender a diminuir o pecado da inveja e aumentar a alegria sobre as pessoas que você tem acompanhado. Isso, gente, eu falo que é um exercício mesmo. Não é fácil, não é simples. Não estou dizendo que é fácil e simples para mim também. Eu me coloco nesse mesmo lugar que vocês, mas nós precisamos, porque a gente não pode perder aquilo que Deus já está fazendo. Muitas vezes a gente perde aquilo que Deus já está fazendo simplesmente porque você está olhando por cima do muro para aquilo que você poderia, deveria e não tem ou não é. Eu quero ler com vocês Filipenses no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Filipenses 4, versículo 12 e 13 diz assim: Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele nos dá um golpe certeiro, né? O contentamento é justamente isso aqui que Paulo está dizendo. O meu contentamento, a minha alegria, a minha satisfação não tem a ver com aquilo que eu tenho, sou, faço. Tem a ver com aquilo que eu construí no Senhor, aquilo que é mais importante. O meu contentamento não está nas coisas, não é naquilo que eu vejo nas pessoas e que ainda me falta, ou que talvez eu não sou, não tenho. O meu contentamento, na verdade, está em algo muito mais nobre, está na eternidade, está com o Senhor, está na missão que o Senhor me deu, naquilo que eu respondo no meu relacionamento com o Senhor. O meu contentamento depende disso. E aí, para terminar, Lucas, no capítulo 12, versículo 22, Lucas 12, 22 diz assim: Não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas. Sabe, muitas vezes nós estamos descontentes. Isso eu chego a dizer, vou até um passo mais profundo. Eu acho que isso chega a ser até ofensivo para o Senhor. De você ter as bênçãos do Senhor, ser sustentado pelo Senhor, com as suas necessidades, com aquilo que Deus tem para a sua vida, e você olhar para isso e não perceber as bênçãos do Senhor, não perceber o cuidado do Senhor. Sabe, você está respirando, você tem aí o seu contexto de vida. Por mais difícil que seja, o nosso contentamento, satisfação e alegria não devem estar nas coisas daqui, mas sim nas coisas eternas. E o meu convite para você é, se você tem vivido uma vida descontente, Lari, puxa, eu não sou feliz, eu não tenho alegria. Se você tem vivido isso, eu quero te convidar a aprender no Senhor o que é ser contente em toda e qualquer situação. E para isso, eu quero que você responda algumas perguntas para o nosso desafio final aqui deste dia de devocional. A primeira pergunta que eu quero que você responda é: você se lembra de ter feito alguma comparação que roubou sua alegria? Você lembra de alguma situação em que alguma comparação te roubou a alegria? Outra pergunta: você já viu alguma pessoa próxima de você realizar algo que é seu sonho e você conseguiu alegrar-se com ela quando isso aconteceu? É difícil, né, gente? Tá apertando. Outra pergunta: existe em você alguma raiz de inveja? Se sim, o meu exercício para você neste ponto, nessa pergunta, é de você confessar ao Senhor nesse momento. E em paralelo a essa confissão, eu quero que você anote aí para você meditar com calma no livro de Salmos, no capítulo 32, versículo 3. Anota aí, Salmos 32, 3. E por último, meu desafio de hoje é: liste pelo menos 10 coisas pelas quais você é grata hoje. Você consegue levantar aí 10 motivos de gratidão ao Senhor por coisas que você tem vivido? Eu espero que, de verdade, esse tema de semana, né, da última vez que a gente teve, que foi comparação, e esse de contentamento possa consumir o teu coração. Porque quando nós aprendermos isso, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente for tratada em comparação
e a gente crescer em contentamento, metade da sua vida tá ganha. Com o Senhor, com a sua família, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Isso vai te impulsionar a ser uma mulher mais parecida com o Senhor. Mas é difícil, porém com o Senhor é possível. Que Deus abençoe vocês e até o próximo devocional.